Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar uma coisa bem interessante para a gente aqui. História do dinheiro no Brasil. Então, vamos lá. A gente está vendo aqui, tá, que, por exemplo, o dinheiro aqui no Brasil, ele teve algumas influências, né, principalmente aqui de Portugal, tá? Vamos lá. Aqui ele está mostrando um documento que acompanhava cada uma das barras de ouro produzida nas casas de fundição em 1809, que comprovava o pagamento do quinto que era aceito como moeda no comércio local. Tá? Isso aqui ia direto no caso, Dom Pedro I aqui, né? No caso aqui era uma monarquia ainda, né? Então vamos lá, o crescimento dos gastos com a presença português, né, da corte portuguesa no Rio de Janeiro, e a falta de metal precioso levaram à necessidade de emissão de moeda de papel para atender o comércio. Criou-se o Banco do Brasil em 1810. Foram lançados em circulação os primeiros bilhetes de banco no país. Então aqui foram as primeiras cédulas, né? Aqui seria as notas para troco de cobre, né? Foram as primeiras emissões do Tesouro Nacional. Nós temos aqui também o crescimento do comércio, né, no segundo reinado. Fez com que alguns bancos particulares tivessem permissão para emitir notas em diversas cidades do país. Essa cédula circulou na Bahia entre 1845 e 1855. Emissões de papel ficavam cada vez mais importantes, né? Então aqui no caso no caso aqui, à medida que a população crescia no mundo inteiro, faltavam os metais preciosos usados na fabricação das moedas de valor alto. A cédula acima foi emitida pelo Tesouro Nacional, o único emissor legal, em 1866, até o final do período imperial. Olha só que interessante, sob o governo de Dom Pedro II, a situação melhorou um pouco, né? Principalmente devido à produção cafeeira, que seria o centro da economia brasileira nos próximos 100 anos, e a construção de ferrovias e estradas. Então aqui tem uma nota, no caso, aqui está falando uma nota de R$1.000, mas aqui é de R$500, tá? Então, aqui a cédula de R$1.000, emitido segundo o Império, né? Imagem, destaque, é de Dom Pedro II. Muito parecido com, lembra a nota de $1, né? R$30.000. O governo provisório republicano também permitiu que alguns bancos emitissem notas. As emissões contribuíram-se muito e retornou-se a ideia de um único emissor de 1892 a 1896. Foi o Banco da República do Brasil. Durante os primeiros anos da República, além de diversos bancos, vários órgãos do governo foram encarregados da emissão de notas. O principal deles foi o Tesouro Nacional, que emitiu essa cédula em 1903. Então, R$5.000. R$500.000. Em 1906 foi criada a Caixa de Conversão para combater a crise no mercado do café e manter equilibrado o poder de troca de moeda do Brasil no comércio com outras nações. A cédula foi conhecida como papel ouro, porque tinha a garantia de ser trocada por moedas de ouro. A Caixa teve suas atividades encerradas em 1920. Então esse aqui ele era o rastreio que eles falam, é pelo ouro.
Então a nota de R$1.000 em 1923, a esfinge, né, aquela imagem da cédula é de Campos Sales. Nota do Banco do Brasil que foi autorizado, né, a emitir moeda de papel entre 1923 e 1926. As cédulas de 1 conto de réis equivaliam a R$1 milhão. Em 1942, durante o governo de Getúlio Vargas, ocorreu uma reforma monetária, sendo lançado o Cruzeiro. Então aqui começou o Cruzeiro. A denominação se baseava na constelação do Cruzeiro do Sul. A cédula foi emitida pelo Banco Central. Acima aqui então temos a cédula de 1 cruzeiro, com a imagem do Marquês de Tamandaré. Nós temos aqui também 10 cruzeiros, que foi lançado em 1942 pelo Banco Central. Traz a imagem de Getúlio Vargas, né, como foi falado. Aqui nós temos a cédula de 5.000 cruzeiros, que foi, no caso, emitida em 1942, que aí tem a imagem, no caso, de Tiradentes, né? No caso, é conhecido também como Joaquim José da Silva Xavier. Aqui nós temos de 10 cruzeiros novos, tá? Aqui tem a imagem de Santos Dumont, né? No caso, essa foi uma moeda temporária criada para que a população não ficasse confusa com o corte de 3 zeros. A gente costume, já nesse período, cortar os zeros por causa da inflação. A gente já viu a questão econômica num outro vídeo, mas esses carimbos que a gente vê é por questão que havia inflação também, né? E essa inflação eles começavam a cortar o zero. Então tinha esses carimbos aí. Nós temos aqui também um cruzeiro novo, com foto do navegador português Pedro Álvares Cabral. Ficou em circulação de 1967 a 1973. Em 1970 seria substituído por uma nota de 1 cruzeiro. E olha aqui, interessante que se vocês procurarem a cédula de R$1, você vai ver a semelhança com essa aqui de 1 cruzeiro. Tá? Ela, no caso aqui, o Cruzeiro Novo, né? A partir de 15 de maio de 1970 foram colocadas novas cédulas de circulação com o nome Cruzeiro. Nós temos aqui também a de 5 cruzeiros, 10 cruzeiros com Dom Pedro II, 100 cruzeiros, né, no caso com a imagem de Marechal Floriano Peixoto na década de 70. Nota de 100 cruzeiros foi relançada atendendo aos novos padrões de segurança contra a falsificação. Duque de Caxias na imagem, né? A efígie. Retrato do diplomata brasileiro José Maria da Silva Paranhos, mais conhecido como Barão do Rio Branco. Esse aqui é nosso primeiro diplomata, como a gente estudou anteriormente, né? Nota no caso aqui de 500 cruzeiros, né? Que ficou em circulação de 72 e 87. Aqui ele mostra, como fala ali, a variedade étnica da população brasileira, com característica dos povos que colonizaram o país. Nós temos aqui também a 50.000 cruzeiros, que ficou em circulação de 84 a 90. De 500, né? 500 cruzados, ficou em circulação de 86 a 90. Aqui 1.000 cruzados, que ficou valendo 1 cruzado, foi cortado 3 zeros, né? Isso aí ficou em circulação de 87 a 90. 5.000 cruzeiros.
Tá? Retrato aqui é de Cândido Torquato Portinari, famoso Portinari, com detalhe de gravura do painel Tiradentes, concluído pelo pintor em 1949. A cédula de 5.000 cruzados ficou em circulação por pouco mais de 2 anos, de 1988 a 1990. Daí nós temos aqui a cédula de 500 cruzados novos. Traz a imagem do cientista Augusto Rusch, no caso, ladeada por alegorias de flora e fauna. E nós temos ali, no caso, no centro, uma representação de uma orquídea. Ficou em circulação de 90 a 94. Temos também aqui a de 100, no caso aqui, cruzeiros. Ela tem aqui, no caso, a imagem, aqui no caso aqui, é de Cecília Meirelles, com alguns versos manuscritos extraídos dos seus cânticos, né? $5.000 cruzeiros. Aqui é o compositor Carlos Gomes, com detalhe para 3 figuras representando o Guarani, né? O Salvador Rosa e o Escravo, de suas mais importantes óperas. Nós temos aqui também 5.000 cruzeiros reais, a esfinge de Gaúcho, ladeado por painel que retrata em visão simultânea a fachada do interior da ruína da igreja de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Isso aí foi construído pelos jesuítas, né, no século 17. Daí, como a nota de R$1, que nós conhecemos, que entrou, o real ele entrou em 1º de julho de 94. Essa cédula já não é mais fabricada, tá ok? Mas entrou em circulação, ainda tem algumas em circulação. Nós temos aqui também, em 2000, né, em comemoração dos 500 anos do Brasil, foi lançada a nota de R$10. Essa nota de plástico. Muita gente perdia dinheiro porque grudava uma na outra e você não via. Nota de R$50, que foi no caso relançada em 2010, né? Foi feito com um tamanho diferente, né? E ela foi colocado alto relevo para comunicação dos deficientes visuais. E aqui nós temos o nome das moedas que circularam no Brasil. Isso aqui é a fonte do Banco do Brasil. O real, cruzeiro, cruzeiro novo, o cruzeiro novamente. Depois veio o cruzado novo, voltou o cruzeiro, daí veio o cruzeiro real e entrou o real. Então assim nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moedas no Brasil. Tá? E aqui algumas referências para vocês terem, saber de onde foi tirado, né? Banco Central, História Livre, Padrões Monetários, História do Dinheiro e História do Brasil, né? Gente, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente semana e nós conversamos a sequência, tá? Abraço, gente. Tchau, tchau.